Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com este Evangelho que o Senhor nos concede para este domingo, com a graça de Deus, podemos tirar grande proveito para a nossa meditação e oração, pedindo especialmente a graça de praticar este ensinamento. O Evangelho nos recorda que ninguém está plenamente convertido, que ainda nessa amizade com o Senhor precisamos de ajuda e que, portanto, este relacionamento é um caminho dinâmico e que vai configurando a nossa vida, às vezes crescendo, ou se não cuidarmos, diminuindo, de modo que podemos ou aprofundar ou deixar morrer conforme as nossas atitudes. De outro lado, o Senhor é sempre fiel e não muda jamais, e quanto a nós é que devemos cuidar de ir crescendo, de fé em fé, de esperança em esperança, de amor em amor, nesta relação com Deus. As leituras que são propostas para esse final de semana acrescentam e muito naquilo que é a vida do cristão, especialmente a leitura do profeta Ezequiel, que recorda em nome de Deus, dizendo que quando um justo se desvia da justiça e pratica o mal e morre, ele morre por causa do mal que praticou. Ou seja, o amigo de Deus que morre para a vida com Deus, que triste, porque não cuidou das coisas de Deus. Deixou morrer a relação com Deus. E às vezes esse tipo de relação, esse tipo de morte vem a nós por meio de palavras do tipo: já fiz tanto, já dei tanto, já renunciei a tantas coisas, agora basta. Isso seria como que regredir, definhar. Seria morrer para a vida de Deus. Agora também o que segue na leitura é verdade. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados e com certeza viverá. Essa é a bondade de Deus, que não nos prende no nosso passado de pecado, mas, por ser o Senhor da vida, nos permite recomeçar sempre. Portanto, não há desculpas para não mudarmos, para não recomeçarmos a sair do nosso atoleiro de pecados, de vícios, de preguiça espiritual. O Senhor espera-nos sempre, agora, aqui, e muitas vezes, ainda que não acreditemos, Ele continua crendo em nós e nos dá a chance de experimentar o seu perdão e a sua misericórdia. No Evangelho, o Senhor fala de uma parábola, um pai e 2 filhos. Quem são esses 2 filhos? O primeiro, que não queria saber de obedecer o pai e depois se arrependeu, são exatamente os pecadores que, arrependidos e humilhados, de coração acolhem a Cristo e o reino que ele veio anunciar. O segundo filho, que prometeu fazer a vontade do pai e depois não fez, são como aqueles escribas e fariseus que se consideravam justos aos próprios olhos, autossuficientes, caprichosos, enfim,
mas se recusaram a acolher Jesus e a sua palavra. E por isso, meus irmãos, aonde estamos nós diante de Deus? Somos generosos? Temos acolhido a sua vontade em nossa vida? Temos sido atentos aos seus apelos? Também nós deveremos sempre progredir no caminho do Senhor. Também nós deveremos amar mais o Senhor. Hoje, pedimos ao Senhor a graça de não esmorecer nem regredir, antes caminhar firme na fé e não parar. E a pergunta que de repente nos vem é: como então posso eu crescer no caminho do Senhor? E a resposta vem da leitura de São Paulo aos Efésios, que nos indica com uma simplicidade e beleza única a maneira que podemos então seguir adiante os passos de nosso Senhor. Diz São Paulo: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Que conselho extraordinário pensar em ter a mesma vida, sentir as mesmas coisas que nosso Senhor e Salvador. E é por isso que então, continua São Paulo, o Cristo obedeceu de modo radical ao Pai, ele que, existindo na condição divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Para seguir os passos de Jesus e responder plenamente ao convite de trabalhar para o Mestre, é preciso então ser amigo de Deus, viver a vida divina para os outros. E nós cristãos deveremos ser isso sempre. Se existe maior consolação, diz São Paulo, se existe alento maior no amor e maior comunhão no Espírito, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Em nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, e que cada um cuide não somente do que é seu, mas também do outro. Eis, meus irmãos, a belíssima proposta do Evangelho deste final de semana. Ter os mesmos sentimentos de Cristo, viver para Deus, trabalhar para o bondoso Pai. Que possamos, pelas mãos de Maria, crescer nesse caminho e progredir sempre mais nessa vida, como bem nos recorda a oração da missa do dia de hoje. Ó Deus, derramai em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Que a Virgem Santa nos acompanhe hoje e sempre. Amém.